Meus queridos, bom dia, tudo bem? Meus queridos, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os princípios que deverão ser observados relacionados aos tratamentos de dados pessoais dos titulares com quem nós nos relacionamos. Na aula passada, nós falamos sobre dois princípios, o princípio da finalidade e o princípio da necessidade. Na aula de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês o material, compartilhar. Então, nós vamos falar sobre 3 novos princípios que eu considero muito importante para nós, como controladores dos dados. Então, nós vamos falar primeiramente sobre o princípio do livre acesso. Qual que é o objetivo desse princípio relacionado ao LGPD? Então, o que ele fala? Ó, o objetivo desse princípio é garantir ao titular a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como a integralidade dos dados pessoais. Então, o que isso quer dizer, meus queridos? Nós, como controlador dos dados pessoais de muitos titulares, é de responsabilidade nossa garantir a esses titulares, seja ele o fornecedor, o cliente, o colaborador, o parceiro, uma forma fácil e gratuita para que ele, a qualquer momento, possa consultar as informações que nós estamos manuseando nas nossas aplicações, nas nossas plataformas. Ok? E também o prazo, porque dependendo da base legal, nós temos um prazo para utilizar esses dados pessoais destes titulares. Tá? Então, dê atenção especial a esse princípio, ele é de suma importância. Então, caso você tenha uma aplicação automatizada ou não, esse titular precisa ter o livre acesso às informações que nós estamos usando dele, ok? Seja pelo telefone, através de um portal ou qualquer aplicação. O segundo princípio é o princípio da transparência. Qual que é o objetivo desse princípio de acordo com a LGPD? Garantir ao titular informações claras, precisas e facilmente acessível sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados segredos comerciais e industriais. Então, aí está claro, né? Ó, nós, como controladores dos dados das pessoas com quem nós nos relacionamos, nós precisamos garantir a essas pessoas que ele tenha transparência com relação às informações dele. Então, as informações precisam estar claras, precisas, e ele precisa ter fácil acesso a essa informação, certo? E eu estou utilizando os seus dados para qual finalidade? Então, eu preciso ser transparente, para no momento que ele precisar consultar, ele tenha essa informação em mão, ok? Até, inclusive, para deixar claro para ele qual que é a base legal que eu estou usando para fazer uso desses dados pessoais. E, por último, o princípio da segurança. Esse é um princípio importantíssimo, meus queridos, que nós, como controladores, responsáveis pelos dados pessoais de muitos titulares, precisamos dar atenção especial. O princípio da segurança fala: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação e difusão. Então, vamos lá, pessoal, para a prática. O que isso quer dizer? Vamos supor que nós temos um software, certo? Um software lá de emissão de nota, um software de escrituração, um software de folha de pagamento. Nesse nosso software, com certeza, nós temos vários dados pessoais de pessoas titulares cadastrados nas nossas aplicações, concorda? Nós temos lá CPF, nome e tal. A pergunta é, qual a segurança, quais são as medidas técnicas e administrativas que eu estou utilizando nas nossas aplicações para garantir que pessoas não autorizadas não acessem essas informações e façam uso indevido dessas informações. Esse é o grande risco das aplicações. E aí ele fala, não só com relação ao acesso, com relação a roubo, com relação a perda. Imagine você, contador, que você tem o seu banco de dados lá,
onde você faz toda a parte fiscal, contábil e trabalhista do seu cliente, se esse banco de dados tem uma perda, tem um corrompimento, e você perde todas essas informações que é de suma importância para você, contador, bem como para os empresários que você é responsável de fazer cumprir com essas obrigações. Quais são as seguranças? Você tem um sistema de backup, você tem um sistema de políticas de uso de senha criptografada para que só pessoas autorizadas acessem essas aplicações. O que eu tenho observado, meus queridos? Que muitas pessoas, por não darem atenção a esses princípios, né, relacionados à LGPD, estão incorrendo o risco de ter as suas informações roubadas ou divulgadas de formas não autorizadas. Exemplo claro que eu tenho observado. Muitos colaboradores de empresas que não conhecem a LGPD simplesmente pegam os dados pessoais de algum titular com que você se relaciona, dá um print na tela e publica no WhatsApp para tirar dúvida com outras pessoas sobre alguma informação. Olha o risco dessa situação. Isso pode gerar um ônus muito grande para o controlador, bem como para o operador, que são responsáveis por essas informações. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje, meus queridos, foi justamente para falar exclusivamente sobre esses 3 princípios, princípios do livre acesso, princípio da transparência e da segurança, que estão ali no artigo 6º da LGPD. Tá bom? E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre as bases legais que nos permitem utilizar os dados pessoais dos titulares com que nos relacionamos. Até a próxima aula e obrigado.